é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. É uma condição que afeta 1% da população mundial, mas que tende a avançar por causa do envelhecimento populacional. O sintoma mais conhecido talvez seja o tremor, mas a doença pode trazer outras complicações que vão além da parte motora. E como a detecção precoce pode melhorar a vida de uma pessoa diagnosticada com uma doença que não tem cura? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Hoje a gente tem um programa, acho que bastante especial, né? Acho que falando sobre saúde mesmo, e querer que nós mesmos e as pessoas que vivem ao nosso lado tenham cada vez mais qualidade de vida. E a gente vai poder trazer aqui muita informação importante sobre o que acontece com o nosso envelhecimento e o que a gente pode fazer para ajudar, para a gente ter um pouquinho mais de qualidade de vida sempre. A nossa convidada que vai tirar justamente essas dúvidas sobre a doença de Parkinson é a professora de Neurologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora em Neurologia pela USP e coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Geral da Academia Brasileira de Neurologia, doutora Mariana Spitz. Professora, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Bruna. Tudo bem? Um prazer participar aqui com vocês. Oi, Camila. E principalmente falando dessa condição realmente tão importante e que é a doença neurológica que está apresentando maior crescimento na atualidade, e especialmente nesse mês em que a gente alerta, né, para a existência da doença e como que se faz o diagnóstico, sendo que é o mês da conscientização mundial sobre a doença de Parkinson. Com certeza, doutora. E eu comentei do tremor, né, de ser o sintoma mais conhecido da população em geral, mas eu queria que você ajudasse a gente a caracterizar a doença de Parkinson. Não só falar sobre os outros sintomas, mas o que a doença faz no nosso corpo. A doença de Parkinson, Bruna, ela é uma doença neurodegenerativa, que a gente chama. É uma doença neurológica crônica em que acontece a perda dos neurônios em algumas regiões do cérebro, principalmente dos neurônios que produzem dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é uma substância que permite a comunicação das células do sistema nervoso, e esse neurotransmissor facilita a movimentação. Então, existem vários sintomas da doença. Realmente o tremor é o mais conhecido, é o mais clássico, né? Em geral, quando as pessoas apresentam diversos tipos de tremor, a gente observa que elas ficam preocupadas com essa possibilidade do diagnóstico de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso. Às vezes as pessoas ficam em dúvida que tem um tremor, assim, por exemplo, quando vai, né, pegar um copo de água. Esse não é o tremor clássico da doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso, quando a mão assim está sem a ação da gravidade. Então, além do tremor, que é realmente um sintoma muito comum, 75% pelo menos dos pacientes vão apresentar o tremor em algum momento da doença, existem outros sintomas motores da doença de Parkinson. Então, são eles a rigidez muscular e o que a gente chama de bradicinesia, que é uma lentificação dos movimentos. E o que é super importante falar aqui também, Bruna, é que a doença de Parkinson não é uma doença só com esses sintomas motores. Existe uma série de sintomas não motores que fazem também parte do complexo da doença. Então, são desde alterações de olfato, uma redução do olfato, constipação intestinal, alterações de humor, como depressão, alterações urinárias, alterações de sono, que podem estar presentes ao longo da doença e que também vão afetar, às vezes, até mais a qualidade de vida dos pacientes. Doutora, e ela tem uma idade média que começa a aparecer e aparece mais em homens e mulheres? Existe essa diferença? Então, a doença, ela aparece, em média, em torno de 55 a 60 anos. O que a gente tem observado, e existe até, enfim, algumas reportagens recentes sobre isso, de falar que a doença tem aparecido mais em pessoas mais jovens, né? É considerado doença de Parkinson de início jovem quando ela se dá antes dos 50 anos. Mas o clássico realmente é a doença aparecer numa fase de idade mais avançada, e
enfim, e geralmente, né, isso que eu falei, depois de 55, 60 anos. A doença, ela é uma doença que aparece um pouco mais em homens do que em mulheres. Então, isso varia também, assim, na literatura médica, mas a maioria dos trabalhos fala de 1,5 homens para cada mulher. Isso da idade é algo curioso da gente citar, porque eu até separei aqui da gente falar sobre o ator Michael J. Fox, que interpretou o Marty McFly em De Volta para o Futuro, e ele meio que virou um símbolo, né, da causa, um grande ativista, financia pesquisas relacionadas ao assunto, e ele foi diagnosticado aos 29 anos de idade, né, muito jovem. Então, o que poderia definir a doença já aparecer numa idade tão baixa, né, de 29 anos? Sim, então muitos casos que começam cedo, assim, né, estão relacionados à causa genética. Uma minoria dos casos da doença, em torno de 10 a 15%, são genéticos. Mas, quando a doença começa tão cedo assim, muitas vezes a gente tem que considerar essa possibilidade de ser uma forma genética da doença. Mas, além disso, assim, o que contribui para o aparecimento da doença, certamente existem fatores ambientais, né? A gente tem alguns que a gente já sabe, por exemplo, pesticidas, solventes, alguns metais pesados, mas existem muitos trabalhos assim, na literatura médica também tentando entender se esse aumento do número de casos de Parkinson está só relacionado ao envelhecimento da população ou se não tem também esses fatores ambientais e que papel teria, por exemplo, a industrialização, poluição do ar, no aumento dessa frequência de casos. Casos como o do Michael Fox, assim, realmente são mais raros, né? Mas a gente tem observado em pacientes com menos de 50 anos, com 29 é bem menos comum, mas com pacientes com menos de 50 anos, nos grandes centros de referência de doença de Parkinson, a gente tem observado com uma frequência maior. E o Michael Fox, só pegando o seu gancho, realmente ele virou um grande símbolo e um grande ativista da doença, e a fundação que ele criou, que é a Michael J. Fox Foundation, ela é muito atuante na área da pesquisa e financia muitos projetos no mundo todo de pesquisa, tanto de diagnóstico quanto de tratamentos melhores para a doença. Você falando isso para a gente, né, de não saber ainda o quanto influenciam, mas a gente vê tantas doenças hoje em dia, como Alzheimer e algumas doenças neurais também, que elas têm, alguns médicos falam muito sobre esses hábitos, né? E você acredita que esses estudos vão avançar, estão avançando e já tem alguns ou poucos estudos que possam realmente dizer do estilo de vida que pode ter uma provocação, já que 10, 15% genético acaba sendo pouco, né? Sim, saiu até um artigo recentemente, nesse último mês, em que ele fala justamente, o título do artigo é assim, a doença de Parkinson é uma doença predominantemente ambiental, e que ele discute justamente essas causas, que não é fácil a gente conseguir determinar, porque muitas vezes, assim, a doença de Parkinson, quando a gente começa, quando aparecem os sintomas motores da doença, a doença já se iniciou muitos anos antes, né? Às vezes 10, às vezes 15. Então, isso é um processo. Quando os sintomas aparecem, já houve uma perda grande desses neurônios dopaminérgicos. Então, é difícil, às vezes, avaliar retrospectivamente, nesses estudos, a que tipo de exposição a pessoa teve submetida, mas certamente tem um peso os fatores ambientais e acredito sim que os estudos vão conseguir fornecer mais dados para a gente no futuro. A gente está conversando com a professora de neurologia Mariana Spitz sobre a doença de Parkinson. O Band News Informa volta em instantes. O Band News Informa está com os microfones abertos para tirar dúvidas sobre Parkinson, já que abril é o mês de conscientização sobre a doença. Quem está nos ajudando é a professora de neurologia Mariana Spitz. Professora, a gente falou sobre o tremor e você disse que em algum momento a maioria dos pacientes passa, né, a ter esse sintoma. Mas pode acontecer de a pessoa não ter mais os tremores depois de um tempo?
Olha, o que acontece em geral, o tremor persiste ao longo da doença, mas né, nos pacientes que têm tremor, desde o início, por exemplo, esse é um sintoma que geralmente persiste. A questão é que a doença é uma doença degenerativa, então o que a gente vai vendo é uma mudança até nas queixas do paciente, né? Então, existem alguns pacientes que permanecem com tremor, começam com tremor, e o tremor ao longo de toda a doença vai ser a queixa principal dele, ou tem alguns pacientes, por exemplo, eu falei dos sintomas não motores, que no começo tinha o tremor que incomodava mais, mas que nesse momento da doença o que está incomodando mais ele é, por exemplo, que ele está com muita salivação, ou o que está incomodando mais é que o intestino dele está muito preso. Então isso, assim, a gente chama da apresentação clínica, né? O fenótipo do paciente pode ir mudando ao longo do tempo, assim como pode ir mudando também o sintoma que é o mais incômodo para ele. Hora de mais um rápido intervalo aqui no Band News Informa. A gente vai continuar conversando com a professora de neurologia Mariana Spitz sobre a doença de Parkinson. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love. A doença de Parkinson não tem cura, mas há tratamentos que ajudam a diminuir os sintomas. Esse é o assunto de hoje do Band News Informa, que recebe a professora de neurologia Mariana Spitz. Camila Hirsch, com você. Você falou de alguns sintomas, tipo o intestino, um sono ruim, alguns problemas no olfato. Acho que o olfato até, se for muito devagarzinho, mas não sei se a pessoa acaba imaginando que está perdendo. São coisas que às vezes fica difícil se não vem o tremor, né? Tem algum exame, algum teste que a gente pode saber se está tendo, já está entrando num momento com uma doença como essa? Olha, o diagnóstico da doença hoje continua sendo um diagnóstico clínico. Ele vai se basear na história do paciente e no exame físico do paciente. Mas esse conceito da doença está mudando nos últimos anos, né? Essa questão, por exemplo, desses sintomas não motores que a gente está comentando, é alguma coisa de que não se falava tanto há alguns anos atrás e que tem ganho cada vez mais destaque. Então, por enquanto, para a gente conseguir fazer o diagnóstico de Parkinson, a gente tem que ter, primeiro, tem que ter o que é mais importante para ter, e isso às vezes não é tão simples, às vezes, do próprio paciente avaliar, às vezes algum familiar comenta dele que está andando mais devagar ou está mais devagar para fazer as coisas. Então, o que é fundamental para o diagnóstico é a lentidão, que é a bradicinesia de que eu falei. E aí, junto com isso, a gente precisa de mais um, que pode ser a rigidez muscular, pode ser o tremor de repouso, ou pode ser os dois, né? Esses outros sintomas de que a gente falou são sintomas que, assim, é uma lista muito grande de sintomas não motores que podem aparecer juntos, e a pessoa não necessariamente vai ter todas, a pessoa pode ter alguns e eles também não aparecem todos juntos, eles vão aparecendo ao longo do tempo. Então, assim, o que os trabalhos mostram, os trabalhos internacionais e nacionais, é o seguinte, que existem alguns sintomas que aparecem antes do próprio aparecimento do tremor, ou da rigidez, ou da lentidão. Um deles, por exemplo, essa questão do olfato, que você falou, isso pode aparecer muitos anos antes. E se a gente, nesse momento, hoje, quando a gente tem um paciente, por exemplo, com hiposmia, a gente não consegue fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, a não ser que a gente tenha esses sintomas motores, o tremor, a rigidez e a bradicinesia. E, além disso, também tem uma outra questão, assim, esse sintoma, por exemplo, de alteração do olfato, você falou isso, né, de ser uma coisa lenta, é verdade, o paciente nem perceber. Segundo, é um sintoma extremamente comum, se a gente pense nos conhecidos de vocês, né, sei lá, algum que tem rinite e aí não sente cheiro muito bem, não sentiu cheiro bem a vida inteira, agora com pandemia de Covid, quantas pessoas não tiveram alteração do olfato, né, muitas não recuperaram completamente. Então, por exemplo, só o sintoma do olfato acaba não sendo suficiente. Constipação é outra queixa muito comum, né, na população. Quantas pessoas não têm constipação? Então, a gente não consegue fazer diagnóstico. Existem muitos projetos, assim, muitos estudos tentando utilizar
esses fatores também, quem sabe no futuro, para o diagnóstico. Tem um sintoma, que é um sintoma não motor, que é um sintoma que pode aparecer muitos anos antes e que esse é o mais específico ainda para a doença de Parkinson. Se chama transtorno comportamental do sono REM, que é o seguinte, é o paciente que sonha, né, ele tem sonhos, geralmente são sonhos de conteúdo violento, então os pacientes falam como se eles estivessem numa luta com alguém, ou eles estão sendo perseguidos por um animal, e durante o sono, nessa fase profunda do sonho, em que eles deveriam estar relaxados, eles perdem esse relaxamento e eles vivem o sonho. Então, em geral, o próprio paciente nem sabe falar, ou no máximo fala que tem pesadelo. Geralmente é a pessoa, o parceiro que está dormindo do lado do paciente, que comenta que ele grita de noite, que ele dá chute, que ele dá soco, que ele caiu da cama. Então, esse transtorno comportamental do sono REM, ele pode ser idiopático, ele pode também não ter relação com doença neurodegenerativa, mas os estudos têm mostrado que muitos desses pacientes com esse tipo de transtorno de sono, que é confirmado através de um exame chamado polissonografia, que muitos desses pacientes, se forem acompanhados ao longo de anos, e esses anos pode chegar a 10 anos, eles vão desenvolver doença de Parkinson. Então, esse é um sintoma, talvez, que não tem nada para se fazer, não é suficiente para dar o diagnóstico, mas esse talvez seja um sintoma que deixe a gente mais em alerta. Professora, quais são, então, os tratamentos disponíveis hoje para a doença de Parkinson? Olha só, o tratamento ideal da doença de Parkinson é um tratamento que seja multidisciplinar, envolvendo não só o neurologista, que vai poder orientar adequadamente, né, o uso dos remédios, como também outros profissionais de saúde. Então, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia são alguns deles que vão ajudar a controlar melhor os sintomas dos pacientes. Essa é uma pergunta muito comum também, né, Bruna, assim, porque esse diagnóstico ainda é um diagnóstico que carrega muito estigma. Então, as pessoas sempre falam assim, mas eu tenho uma doença que não tem cura. E eu sempre gosto de frisar que tem muitas doenças na neurologia, na medicina como um todo, que não tem cura, né? Então, enfim, a pessoa que tem diabetes, que vai tratar o diabetes para sempre, hipertensão, que vai fazer um tratamento crônico da pressão também. E a doença de Parkinson exige também um tratamento crônico, né? Por enquanto a gente não tem ainda uma opção de cura, mas a gente consegue, com os recursos que a gente tem hoje, proporcionar uma melhora da qualidade de vida do paciente. Você quer que eu fale um pouquinho sobre o tratamento em si? Pode falar, sim, por favor. Sim. Então, assim, o tratamento, ele se baseia principalmente no fato que a gente comentou anteriormente, que decorre da perda desses neurônios, né, das células do sistema nervoso que produzem dopamina. Então, o objetivo maior é que a gente possa fazer reposição dessa dopamina que o paciente está deixando de produzir. Então, o melhor tratamento em termos de remédio, o mais eficaz que tem até hoje, é com uma substância chamada levodopa. A levodopa, a dopamina não adianta dar para o paciente, porque a dopamina não consegue chegar ao cérebro se a gente der dopamina para o paciente, então a gente tem que dar levodopa, e a levodopa no corpo dele, ela se transforma em dopamina e ela pode, então, tentar substituir, né, essa dopamina que o paciente está deixando de produzir. Só para vocês terem uma ideia, assim, a levodopa ela é usada desde a década de 60, e desde então surgiram muitos outros. A gente tem um arsenal grande assim, de remédios hoje para o Parkinson, mas nenhum é tão eficaz quanto a levodopa. Mas existem várias outras medicações que a gente vai associando, não só para tratar os sintomas não motores, mas mesmo para tratar o tremor, a rigidez e a bradicinesia, que a gente vai associando a levodopa de acordo com o necessário. E muitas dessas medicações, acho que vale a pena comentar, que muitas delas são fornecidas gratuitamente pelo SUS. A gente vai fazer mais uma pausa na conversa com a professora de neurologia Mariana Spitz sobre a doença de Parkinson. O Band News Informa volta já. Said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your
A professora de neurologia Mariana Spitz é a convidada de hoje do Band News Informa para tirar dúvidas sobre a doença de Parkinson. E a gente falava há pouco sobre a dopamina, né, professora, que é conhecido como o hormônio da felicidade. As pessoas, então, que têm essa redução da dopamina, elas tendem a ter problemas em outras áreas da vida, né? Ficam menos motivadas, por exemplo, ou sentem menos excitação com coisas que antes elas sentiam. Como que funciona essa parte? As alterações de humor, elas são, e alterações psiquiátricas outras, elas são muito comuns em pacientes com doença de Parkinson. Na verdade, isso que a gente falou, os neurônios principalmente afetados são os que produzem dopamina, mas não são só esses, né? A gente sabe que tem uma alteração de produção de serotonina, de noradrenalina, existe um desequilíbrio, né, na circuitaria química do cérebro, vamos dizer assim. Então, sim, é muito comum que os pacientes de Parkinson, não são todos que vão apresentar, mas assim, depressão, ansiedade, falta de motivação, são sintomas frequentes quando a gente considera, né, os pacientes com doença de Parkinson, mas é importante sinalizar que tem tratamento e tem também como melhorar. Esses são sintomas que geralmente atrapalham muito a qualidade de vida dos pacientes e o próprio tratamento da doença. Então a gente pesquisa sempre ativamente, né? É importante sempre conversar com o paciente, perguntar sobre esses sintomas não motores também, para ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida dele. E aí esse tratamento com a dopamina que vocês fazem pode fazer com que em algum momento o paciente volte a produzir níveis que ele tinha antes da doença? Não, isso não acontece, porque a doença, como a gente falou, ela é uma doença degenerativa, que quer dizer que ela é uma doença progressiva. Então, acontece o contrário. O que acontece é que a quantidade de dopamina que o paciente produz ao longo do tempo, e esse tempo são anos, né? As pessoas às vezes ficam muito aflitas também com o diagnóstico, pensando, nossa, como é que eu vou estar daqui a 6 meses? Essa é uma doença crônica, né? Então, a quantidade de dopamina ao longo do tempo vai diminuindo. E aí, o que a gente vai precisar fazer é o ajuste justamente na nossa reposição e no nosso tratamento para a gente conseguir compensar isso à medida que vai ocorrendo. Todos os trabalhos, hoje em dia, o que mais se busca, né, hoje em dia, para a doença de Parkinson é a questão da neuroproteção. Alguma coisa que a gente consiga fazer para proteger esses neurônios, para eles deixarem de se degenerar. Hora de mais uma rápida pausa aqui no Band News Informa. A gente volta já com mais da entrevista sobre doença de Parkinson com a professora de neurologia Mariana Spitz. Doença de Parkinson é o assunto dessa edição do Band News Informa. A gente está conversando com a professora de neurologia Mariana Spitz. Camila Hirsch, com você. Doutora Mariana, a gente estava falando dessa neuroproteção que, né, os estudos vêm surgindo muito em cima disso para que os neurônios que a gente tem ali, eles não sejam tão destruídos, né, vão se acabando por mais que haja um tratamento. Vocês conseguem ver, por exemplo, pessoas que fazem o tratamento com a levodopa, né, o medicamento. Isso. Mudam o estilo de vida, vocês conseguem ver assim, uma estabilização, pelo menos, durante um tempo? Porque você falou que ela é degenerativa, a gente sabe que vai piorar, mas existem casos onde realmente a pessoa acaba tendo uma estabilização? Existe sim, muitos casos. A gente até chama, na verdade, o começo do tratamento, e isso pode durar, enfim, alguns anos, depende, né, a forma como a doença vai evoluir em cada pessoa é diferente, mas a gente chama de uma fase de lua de mel, que a pessoa com um pouquinho de levodopa já fica muito bem, né, ela já consegue manter sua atividade de trabalho, consegue manter sua vida social, consegue né, funcionar na sua rotina normalmente. Então, com certeza, a gente consegue manter isso durante
enfim, bastante tempo, sendo que existe essa variabilidade individual, né? Enfim, de alguns progredirem mais devagar, mas eu tenho um paciente, por exemplo, que ele faz muito esporte, ele joga vôlei de praia, ele corre, e ele tem 10 anos de doença, está muito bem e continua fazendo tudo isso, né? Então, de novo, é claro que existe um fator individual da forma como a doença vai evoluir, mas certamente que em muitos pacientes eles conseguem ficar bastante bem por muito tempo. E essa degeneração na produção da dopamina, já se sabe o que causa isso? Além do fato de que estamos envelhecendo, né? Mas o que mais causaria isso? A nossa impressão, não se sabe uma causa exata. A gente sabe muitas alterações que acontecem no nível celular. A gente sabe que existe uma proteína que tem um nome complicado, que se chama alfa-sinucleína, que essa proteína ela sofre uma alteração na sua estrutura e ela se deposita no neurônio, e o que se acredita é que isso deflagra o processo, mas a gente não sabe, por exemplo, por que isso de repente começa a acontecer. Então, assim, a nossa visão hoje em dia é que existe um componente genético, existe um componente ambiental e existem outros fatores, assim, né, que a gente ainda não sabe, que podem estar associados ao surgimento da doença, mas a gente não tem ainda a causa exata, né, o que faz, na maioria dos casos, o que faz, por que determinado indivíduo desenvolve doença de Parkinson. E doutora, quando a gente pratica atividade física, a gente pode dizer que a gente produz dopamina? Olha, a questão da atividade física, foi bom você trazer esse tema, porque eu acho que a atividade física é atualmente o que mais se fala na área de transtornos do movimento e particularmente de doença de Parkinson. Não só doença de Parkinson, como doenças neurodegenerativas, né? O próprio Alzheimer também. Atividade física, os trabalhos têm cada vez mais enfatizado a importância da atividade física, tanto para quem tem Parkinson, quanto, enfim, para todo mundo, né, em geral, para prevenção de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, mas os trabalhos têm mostrado que a atividade física reduz ou retarda a progressão da doença de Parkinson. E provavelmente um dos motivos deve ser essa secreção que há da dopamina quando a gente pratica, alguma coisa assim, mas tem alguma diferença no tipo de exercício, por exemplo? Camila, no último congresso ano passado, no Congresso Mundial de Parkinson, que esse assunto foi muito debatido, em relação à medicina baseada em evidências, o que se foi falado é o seguinte: ainda se precisa determinar exatamente qual é o tipo ou qual seria um protocolo ideal de exercícios para quem tem doença de Parkinson. Assim, então, uma coisa exatamente especificada não existe. Recomenda-se sempre atividade aeróbica, né? E claro que assim, acho que musculação ajuda, exercícios que envolvem treino de marcha, equilíbrio, atividades de fisioterapia. E doutora, que a gente precisa, por exemplo, num diagnóstico, né, a gente pode ter alguém na família, enfim, um neurologista que faz, você falou já do exame clínico, mas é um neurologista que a pessoa precisa procurar? Idealmente é um neurologista. A gente sabe, por exemplo, eu trabalho no serviço público, né, e aí a gente sabe que é difícil a população inteira ter acesso a neurologista quando precisa. Então, assim, com uma forma mais clássica da doença, para um início de tratamento, por exemplo, vocês falaram do tremor de repouso, né, que é muito sintoma que os próprios pacientes muitas vezes já conseguem, né, fazer seu diagnóstico ou o que pensam que é o diagnóstico com isso. Então, às vezes eles procuram um posto de saúde e é suficiente. E às vezes o clínico geral do posto de saúde consegue fazer esse diagnóstico e consegue começar o tratamento. Mas o ideal é que esses pacientes depois sejam vistos e sejam acompanhados por um neurologista. E dependendo da complexidade do caso, a gente tem inclusive um subgrupo de neurologistas que são neurologistas especializados em transtornos do movimento. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente não chegou a comentar ainda, né, mas existe uma cirurgia para a doença de Parkinson. Então, quando chega, por exemplo, nesse ponto de cogitar a possibilidade de cirurgia, o paciente já deve estar sendo acompanhado por um neurologista especializado em transtorno do movimento. E quando que é indicado uma cirurgia, por exemplo? A cirurgia, eu gosto sempre de falar, primeiro de tudo,
até para trabalhar com as expectativas do paciente, que a cirurgia não é cura, que às vezes os pacientes veem essa possibilidade de cirurgia como uma solução para os problemas. A cirurgia não é curativa, a gente comentou que ainda não tem cura, mas a cirurgia é uma alternativa para uma parcela dos pacientes, e aí existem critérios de indicação, e que você já tentou um tratamento clínico otimizado, que você prescreveu os remédios que existem na combinação possível, chegou numa dose em que o paciente está tendo efeito colateral e o paciente mesmo assim está com muitos sintomas motores. Então existe essa possibilidade da cirurgia. A cirurgia que é mais feita hoje é uma cirurgia de implante, do que a gente chama de um estimulador cerebral profundo, em que a gente implanta, eu não sou neurocirurgiã, mas o neurocirurgião implanta um eletrodo numa região específica do cérebro do paciente, que vai fazer um estímulo elétrico e vai simular, que vai ser correspondente ao uso da levodopa. Então, a cirurgia é indicada para um paciente que tenha pelo menos 4 a 5 anos de doença, isso depende do centro de referência. Ele tem que ter esse diagnóstico de doença de Parkinson e ele tem que ter o que a gente chama de flutuações motoras, porque o próprio tratamento da doença de Parkinson, com o tempo e com a perda continuada dos neurônios, ele vai levando a momentos em que o paciente está bem e outros, a gente chama isso, mesmo em português, a gente chama isso de que o paciente está em on, ele está ligado, e outros momentos que o paciente está em off, que está sem efeito da medicação. Mas essa cirurgia, então, ela vai ajudar o paciente a controlar o tremor, é isso? Ela ajuda a controlar os sintomas da doença, tanto o tremor, e aliás o tremor refratário, que a gente chama, né? Um tremor que você tentou todos os remédios, mesmo assim continua com muito tremor, e é a queixa principal do paciente, o paciente está com muito tremor. A cirurgia pode sim ajudar a controlar esse tremor, mas ela ajuda também a controlar os outros sintomas que a gente falou, a rigidez muscular e a lentidão. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a professora de Neurologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Mariana Spitz. Ela também é doutora em Neurologia pela USP e coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Geral da Academia Brasileira de Neurologia. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigada, doutora. Foi ótimo. Obrigada, Bruna. Até logo. Obrigada, Camila. Foi um prazer participar aqui com vocês. O Band News em Forma ainda não acabou, voltamos já. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente conversou com uma professora de neurologia, a doutora Mariana Spitz, sobre doença de Parkinson. A gente está no mês de conscientização sobre a doença e ela fez várias explicações, trouxe informações preciosas e alguns ensinamentos, né, Camila, de algo que a gente fala muito aqui no programa, sobre como a gente tem que prezar pela nossa qualidade de vida e tomar posse daquilo que a gente tem controle, né? Porque muitas das doenças escapam do nosso controle, tem relação com genética, tem relação com o ambiente externo mesmo, enfim. Mas como é importante a gente tomar consciência daquilo que a gente pode mudar a partir de hoje para no futuro colher os benefícios. Sem dúvida, Bruna, acho que a gente aqui fala muito sobre isso, a gente não fica aqui defendendo a alimentação perfeita, o dia perfeito, né, a quantidade de horas dormidas na semana inteira, no mês inteiro de uma pessoa, no ano, né, atividade física sem interrupção, mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza, e quando a gente fala de doenças que normalmente acometem com o chegar da idade, né, com o envelhecimento, a gente também não pode banalizar, a gente não precisa virar hipocondríaco, né, aquela pessoa que aí acha, a gente escuta agora o programa e acha que está prestes a ter Parkinson ou é um futuro candidato, mas o que a gente pode fazer, né, olhando para um cenário de envelhecimento e não também ficar sempre assim, normal, isso é coisa da idade, eu também estou rígido, eu também estou duro, eu também não sinto mais nada, assim, óbvio, a gente não precisa, como eu disse, ficar extremamente neurótico, mas o que a gente sabe e o que a gente tem escutado cada vez mais de médicos especialistas, pessoas que realmente estudam
é que, assim, tenham hábitos saudáveis, né? E cuide, leve a sério a sua noite de sono não bem dormida, uma qualidade na tua alimentação, a prática da atividade física, como ela bem disse hoje, né? Fazer alguma atividade, qualquer atividade mesmo, né? Não ficar preocupado qual é a melhor, qual que é a pior, realmente ir lá e fazer. Então, eu acho que fica aqui uma lição para a gente, com muita seriedade, né? De saúde mesmo, de envelhecimento, e de querer uma vida melhor para quando a gente estiver mais velho. Com certeza, e quem quiser mudar de vida com você, Camila Hirsch, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Uma boa semana para você, Bruna, e uma boa semana para todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Você, ouvinte, pode ouvir as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima!